Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bom? Glória a Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade, pastora Lídia. Ela me chamou, tipo assim: Anda, tem um convite para você. Eu falei: da hora, bora. Convidar, sim, bora. Seja lá o que for, é sim. Então você prega. Eu falei: oi? Dá para revoltar aí não? Eu bobinei na fita. Mas eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade. E para não tomar tempo, eu quero que você abra sua Bíblia no 9º livro da Bíblia, Velho Testamento, 1 Samuel. 1 Samuel 2. E o versículo de número 7. E diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. E você sente dando glória a Deus. Amadinhos e amadinhas, estamos perante a história que é muito conhecida, muito com força, né? Nós conhecemos Samuel e tudo que ele já tem feito em colaboração a tudo o que Deus já vinha planejado. Mas antes mesmo da história de Samuel, a Bíblia conta sobre a história de sua mãe. E é engraçado porque a história dela só toma conta de 2 versículos, 2 capítulos bíblicos. E é uma história que marcou histórias no decorrer da história. É uma mulher, uma das mulheres mais lembradas da Bíblia. É quem? Ana. Ana, a história dela já começa sendo contada de uma maneira que parece ser bem triste, né? Bem, vamos se dizer assim, algo que é meio dramática a história dela. Porque é uma mulher casada com um homem de Deus. Mas esse homem de Deus também tem uma segunda esposa. Naquela época era permitido a bigamia, né? É bigamia que fala, né? Vocês vão me corrigindo aí. Poligamia? É isso? Obrigada, Vaso. Era permitido. Só que com essa prática também trazia atritos dentro desse lar. Atritos também que a Bíblia nos mostra na vida de Abraão e de Sara. Meteu Agar no meio, danou-se. Também na vida de Jacó, Raquel. Botou ali no meio, danou-se. A vida de Ana traz esse sofrimento de relacionamento dentro da própria casa. Uma mulher que era estéril, assim como Raquel, mas porém as duas eram a mais amada pelos seus maridos. E isso também lhe trazia conflitos, porque ela era a predileta. Mas não feliz com isso, por trazer tanto privilégios, por ser a querida do marido, porém, Ana não podia gerar. E era algo que ela queria muito, ser mãe. E não era ser mãe simplesmente para ser mãe. Ela queria ser mãe de alguém que viesse fazer história. De começo ela mesmo não entendia isso, porque ela orava de maneira, me dá um filho. Mas aí até que ela parou e resolveu orar direito. Ela fez o pedido desenhado. Já fez isso? Você pedir algo de uma maneira tão correta, tão certinha,
para tal determinação de coisa. Ouvi? Já aconteceu isso? Com esta mulher aconteceu. Essa mulher, ela havia o conflito dela com Penina. Essa Penina, ela podia gerar filhos, ela tinha vários filhos. Nessa época, dar-se a entender que esse segundo casamento poderia ser apenas para ter filhos. Ele casou de repente primeiro com Ana por amor. Não podia ter filho, ele tinha que gerar filho, casou com a outra, entendeu? Mais ou menos assim que acontece a situação. Mas Penina, por ter filhos, muitos filhos, muitos para mim, passou de 2 é muito, gente. Né? Não diz quantos filhos, mas tendo os que a gente tem, Sueli, passou de 1 já é muito, né? Meu Deus do céu, os negócios, ô criancinha bem a ser as nossas, né? É um exército em um só. E Penina teve filhos. E Ana se entristecia tanto que a sua alma se abatia. E ela ficava muito mal, ela chorava, porque ela queria ser mãe. Diz que Eucana, seu marido, eu vou ler um negocinho aqui que eu escrevi para eu não perder o tranarã da situação. Ana significa graça, benevolência ou favor. Ana era uma mulher agraciada, sim. Era uma boa dona de casa, sim. Ela cumpria com seus deveres, sim. Mas ela queria ter trabalho de ter uma criança. Coisa que Penina esfregava isso na cara dela constantemente. Constantemente. Agora eu pergunto para você, o que o inimigo tem esfregado na tua cara constantemente? Isso tem te deixado abater? Isso tem te tirado da presença de Deus? Porque com Ana isso não funcionava, isso abatia, isso machucava, ela chorava. Mas toda vez que era para ir para sacrifício, para adorar o Senhor, ela estava lá. Ela não deixava de adorar o Senhor por causa das afrontas. Ela não deixava de adorar o Senhor porque ela se sentia ofendida. Ela não deixava de adorar o Senhor porque algo a incomodava. Não, pelo contrário, toda vez que ela tinha a oportunidade de ir adorar o Senhor, ela ia. Com isso, seu marido, diz a Bíblia, que Eucana, ele ia junto, sacrificava pela sua esposa Penina, pelos seus filhos, porque ele até aí está fazendo o seu papel de marido. Mas quando se trata de Ana, ele sacrifica uma porção maior. Por quê? Porque para ele doía ver a esposa sofrendo. Para ele era triste ver Ana sofrendo e chorando. Tanto é que ele mesmo ficava: por que você está chorando, mulher? Por que você não come? Será que eu não sou tão bom ao invés de ter filho? Aí eu pergunto para você, homem até parece criança de vez em quando, né? Né, mulheres? Parece. Mas é filho? Não é filho. É não, Ala? Homem é benção, mas tem hora que dá vontade de dar uns cascudinhos também. Mas não é nossa criança. Você está entendendo? Não estou fazendo apologia à agressão, gente. Eu falei que dá vontade, eu não falei para bater, né? Então ele não entendia essa necessidade de Ana, mas ele também sofria com o sofrimento de Ana. Entendem, maridos? Que às vezes o sofrimento da sua esposa é por algo que às vezes o mundo não gira ao redor do teu umbigo. Entende? O sofrimento dela era porque ela necessitava de algo que você, marido, não podia dar. Aí qual o papel do marido?
Vou orar para que Deus cumpra a vontade dessa mulher, para parar dessa chatice, para chorar aqui toda hora. E Eucana fazia isso. Toda vez ele subia e falava: Deus, isso aqui é para Penina, isso aqui é para o exército que tem lá em casa. Isso da Ana, atenta aí, eu trago até um tanto mais para o Senhor acelerar o processo. E Ana sofria, e passava-se ano, todo ano ela subia em oração. Ia lá para Siló. Mas houve um tempo em que Ana ficou centrada e resolveu desenhar a oração para Deus. Uma vez eu desenhei a minha oração para Deus, porque eu queria gerar uma filha, um filho, enfim. E a minha primeira gestação, que me veio a mexerica, tá ali, gente, pode olhar para trás. Aquela coisa linda. Meu bebê. Quando foi para mim gerar a Ashley, na época a gente só sabia o sexo depois dos 6 meses. Antes disso, hoje em dia está com quase 3 meses, já está sabendo. Na época da gestação da Ashley era só com 6 meses. Então eu chamava de meu menino para cá, meu menino para lá. Quando eu cheguei lá era menina. Eu falei: aí Deus, tá de brincadeira? Tô eu aqui, eu queria um menino. Sempre cuidei de menino, né? Cuidei dos meus 2 irmãos. Então para mim era cômodo cuidar de outro menino. Já sabia como fazer. Mas aí Deus aprove me dar uma menina. Eu falei: e aí Deus? Logo eu, molecona, como é que cuida de uma menina? E aí não tinha esse negócio de fazer ultrassom morfológico para ver o rostinho, né? Não tinha esse trem, entendeu? Aí eu comecei a conversar com Deus. Falei: tá bom, já que você quer me dar uma menina, eu quero uma menina de cabelo cacheado, cabelinho preto, branquinha e de covinha. Para não ser metida a besta, pode ser de um lado só. Não precisa ser 2 buraquinhos, não. Um só, para ser charmosinho. Passado-se um tempo, após os comerciais, me veio uma criança. Branquinha, cabeluda. E eu orando para cachear depois. Mas veio cabeluda. E com a covinha. Eu falei: mas Deus, me senti agora. Me achei. E aquela coisinha, tá aí. 16 anos após, tá o meu bebê ali. Orando para que seja um instrumento usado por Deus. Que Deus venha ter um real encontro com ela e ela com ele. E que se amem assim como ama Cristo. Ana resolveu orar assim. Ana simplesmente falou assim, numa oração, onde ela estava agoniada de alma, uma doidiça total de sofrimento. Numa dessas oportunidades de subir a Siló para orar, ela orava tão veemente, tão forte, que ela, com tanta intensidade, que diz a Bíblia que não saía palavras de sua boca. Ela só sabia chorar. Mas ela orou o seguinte: Deus, se tu me der um varão, navalha não passa na cabeça dele. E outra, se tu me der um varão, eu deixo ser criado na tua casa, segundo os seus preceitos. O que você tem pedido para Deus? É para glorificar o nome de Deus? Ou é só um bem próprio? O pastor Renato uma vez pregou falando quem que queria dons espirituais, quem que queria dons espirituais, levantasse a mão. Mas aí você quer usar isso para quê? Para bem próprio ou para a casa do Senhor?
Entenda uma coisa, você desenhar o teu projeto ou algo que você queira com Deus, no mínimo ele tem que prestar para alguma coisa para Deus. As demais coisas, eu falo para Deus assim, Deus me dá um carro. Porque se me der um carro, ele vai servir para a obra. Eu levo irmão para lá, eu levo irmão para cá. Não tem problema. Eu já faço isso com o velhinho, imagine o dia que eu tiver um novo. Deus, me dá o meu serviço. Porque o dia que o Senhor me der o meu serviço, eu vou dizimar com uma veemência, com prazer. Assim como eu já dizimo do pouquinho que eu ganho. Mas eu queria poder dar um dízimo de um salário que eu não tenho. Porque no pouco eu já honro o Senhor. Eu sei que o meu salário, se o Senhor quiser, e eu der 5.000 de dízimo, eu já vou ficar feliz. É assim, irmãos. É assim. O que você tem pedido? O que você tem pedido? Tem pelo menos um mínimo para que isso seja usado a favor do reino? E aprove ao Senhor que após os comerciais, Ana engravida. Esse papel nós já conhecemos, deixa para lá. Mas aí ela, engravidou do menino. E cadê Penina? A história não fala mais de Penina. Sabe por quê? Porque o inimigo vai te atentar enquanto isso te doer. Porque quando parar de doer, é sinal que ele não tem mais armas contra você. Então, enquanto você der arma para o inimigo, ele vai te atacar, ele vai te acusar, ele vai usar isso contra você. Cadê Penina? Na oração de Ana, num verso acima, diz assim, olha, vem comigo. No verso 5, diz assim, os que antes eram fartos, hoje, se alguma, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam faminto, não sofrem mais de fome. Até estéril tem 7 filhos. E as que tinha muito, perdeu seu vigor. Ela perdeu a força de vir para cima de Ana. Ana engravidou, eu imagino Ana com o bucho. Tô gerando. A bênção que eu pedi por Senhor, eu tô gerando. E engraçado é que ela não tinha conhecimento de causa. Porque até você engravidar, você não sabe se vai ser menino ou menina. Ela já tinha um conhecimento pelo que ela pediu. Mas, se Deus ia dar menino ou não ia dar menina, era outro assunto. Então, Ana está ali, passando para cima e para baixo, esfregando na cara de Penina, que ela está gerando. E gerar, eu não sei vocês mulheres, mas na minha gestação, miséria. Eu falo para Deus hoje, 40, glória a Deus, com essa carinha de 18. 40, entendeu? Falei, Deus, não me dá mais filho, não. Me deu enforco, não aguento mais. Mas por causa de quê? Por causa da gestação, gente. Eu tive 2 gestações terríveis. 2. Isso gerava dores. Isso me gerava desconforto. Isso, minha pressão ia a quase 0, porque abaixava horrores. E eu falo para Deus hoje, Deus, hoje eu 40, e o meu problema não seria criar o filho, mas em gerar. Porque gerar em situações causa dor.
De repente você está gerando algo e está te doendo. Mas isso vai doer apenas um tempo. Após os comerciais, a vitória chega. Deus me fez aprender que a dor nada mais é um processo onde eu quero chegar. E para chegar lá, esse processo vai me gerar situações que muitas das vezes eu vou olhar para o Senhor e vou falar: você está de brincadeira, Deus. Aí não, né? Eu não sei qual é a maneira que você conversa com Deus, não sei. De repente é soberano Deus, amado Pai. E amém por isso. Eu já sou assim, paizão, me ajuda. E a veinha aqui já tá dando no pau já. Tá dando ruim aqui. E eu tenho vindo falado com Deus exatamente assim: Pai, me ajuda em determinadas situações que eu tenho apresentado a Deus. E Deus tem vindo falar comigo de uma forma espetacular. Porque, como diz o meu amigo Johnny, Deus está nos detalhes. E é detalhes que apenas, de vez em quando, na maioria das vezes, nos passa desapercebido. Mas aí algo acontece e você fala: foi aí. Foi mesmo, Deus. Então gerar algo pode causar dor, desconforto. Seu ministério te gera dor, te gera desconforto. Pastor Renato pregou esses dias e todos nós fazemos parte do corpo. Todos nós. Uns são bocas, outros são pés, outros são mãos. Isso todo mundo vê. Mas e o estômago? Que ninguém vê. O corpo todo sabe. Andando, batendo o menor dedo do pé. Dói ou não dói? É. Então todo o processo do que você tem com Deus ou que o Deus tem com você, às vezes é tão incompreensível, tão difícil de entender, que te gera dores, te gera desconforto. Algo acontece em meio ao caminho que parece que parece que você chegou no seu limite. Já deu, Deus, é aqui. E Deus fala: não, abençoado, anda mais um pouquinho. Seus 9 meses ainda não acabou. É tempo de gerar, e gerar causa tudo isso. Quer ver aonde dói mais? Na hora da benção nascer. Para partos normais, que não devia ser chamado de normal também, mas enfim. Gera um filho normal? Normal. É a hora que mais dói. É a hora que mais causa desconforto. É a hora que você pensa: morri. Agora fui-me. E Deus fala: faz mais um pouquinho de força. Se esforça mais um pouquinho. E aí, Samuel nasce. Hino, varão, pensa. Mas aí ela lembra da promessa. Prometi que ia dar meu filho, depois de desmamar a criança. Nessa época se levava aí de 2 a 3 anos para desmamar a criança. 3 anos. Quantos anos tem a Laurinha, Thaís? Pois é. Olha aí. Para uma mãe. E até então, Deus não tinha falado para ela que ia dar mais filhos. E se fosse só aquele? Ela estava abrindo mão de criar o seu filho. A bênção que ela recebeu
cuidou apenas por 2, 3 anos. E deu seu filho para ser criado conforme Deus queria. Já que foi assim que tu quis, Deus pediu? Não pediu, mas tu prometeu, então dê. É a situação do voto que a irmã falou aqui. Prometeu? Então dê. Você não fez voto comigo, fez com Deus. Então dê para Deus, acabou. Se não der também, não espere nada dele. Combinado? E aí, o Samuelzinho, olha como... Eu achei engraçado, porque lendo, você vê a história de Eli, sacerdote, e ele não cuidou nem dos filhos dele direito. E aí ela vai confiar seu filho a esse homem, para cuidar dele. E eu falando para Deus, falei, mas Deus, é sério? Os filhos do homem profana todo o altar, todo o templo, todo esbagaçado. E ela vai dar o filho para esse homem cuidar. Como isso? E Deus falava para mim assim, é que para Eli também era uma chance de fazer diferente. A sua ser tão forte que pode a ser diferente, a fazer algo diferente. A bênção de alguém pode ser tão... Porque eu Nanda, eu me alegro demais em saber que alguém conseguiu alcançar. Isso impacta, vai acabar impactando. Porque eu me alegro de uma... Na minha oração eu falo, abençoa fulano, beltrano, que a bênção dele é sua mesmo, prospera. E aquele que não conseguir se alegrar com a bênção do outro, meu irmão, como é que é, hein? Não dá para entender crente desse jeito. Entendeu? Se a bênção do irmão te incomoda, irmão, vire crente. Ou me deixa crente, no mínimo. A bênção dessa mulher foi tão grande que impactou a vida até de Eli, o sacerdote. E ele criou aquele menino de uma forma diferente que não criou teus filhos. Ou de repente até criou, mas filho cria asa, né? Cresce. E é só Deus na causa. A gente até tenta manter no caminho, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Mas há um momento de vida que eles querem bater asa, criar, andar com as próprias pernas. E aí a gente só tem o papel de quê? De orar e Deus nos ajude e glória a Deus. E Eli teve a oportunidade de criar esse menino. Mas a Ana, a oração dela após os comerciais, depois da bênção, foi fantástica. Porque em meio a toda a dificuldade que ela passou, ela não deixou que isso a impedisse de adorar. Pelo contrário, fez com que ela adorasse mais e mais e mais. A oração dela foi tão, tão linda. Não sei se vocês chegaram a ler, e eu lendo e ouvindo algo sobre o assunto, a oração dela foi tão impactante que acabou influenciando também outras orações de outros na Bíblia. A Maria, mãe de Jesus, foi uma delas. Fez uma oração meio que baseada na oração de Ana, exaltando o nome do Senhor pela bênção alcançada. Ela diz que ela também passou pela prova, pela dificuldade. Mas Deus, houve um momento em que Deus a ouviu e a trouxe à realidade e a trouxe para que ela entendesse que esse processo, tanto de provação como o processo de gerar, lhe traria algo maior. Um homem que diz lá na sua oração,
Parecia que ela já estava prevendo, vamos dizer assim, que um rei seria ungido. E o filho ou não, o filho dela acabou sendo a quem ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Entende isso? Qual é a sua petição a Deus? O que você tem passado? Tem que entender se é o seu momento de provação ou é seu momento de gerar. E entenda algo. Os 2 processos são dolorosos. E a tendência é piorar para melhorar. Então não se apegue às dificuldades. Não deixe que as dificuldades te façam se afastar de Deus. Ou de seguir em frente com Deus. Ou de te trazer à casa de Deus para adorá-lo. Que isso não te impeça a sacrificar. E hoje em dia, até o sair da tua casa num dia de chuva é um dia de sacrifício para Deus. Deixar a Netflix num dia de chuva e vir para um culto já é um sacrifício para Deus. Entende? Hoje em dia o nosso sacrifício não é mais matar animais, não é mais sacrificar bicho, não, é nós mesmos, é sacrificar nós mesmos. É sair do conforto, é sair, sabe? Aqui tá bom. Esse é o seu sacrifício. Então saia do aqui tá bom e bora agir, porque você ainda está em momento de gerar. Você está passando por provação, de repente vai entrar ainda na parte de gerar, mas a bênção vem aí. E que esses 2 processos anteriores não te tirem do foco, que é servir ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor.